Olá, galera. Vamos iniciar a nossa disciplina de epidemiologia, no módulo 1, onde nós vamos falar sobre a história natural das doenças, os conceitos centrais da epidemiologia. E aí, para a gente entender um pouquinho, que a sequência dos eventos, desde a interação inicial do ser humano com os determinantes de saúde até o desfecho, que é a cura, a cronicidade ou óbito, é todo esse tópico que nós vamos estar falando hoje, ok? E isso é um pilar para o planejamento das intervenções. Então, em saúde pública, que a organização do serviço de saúde, elas vão se dar a partir dessa questão de análise, ok? O adoecimento, a gente tem que entender que é um processo dinâmico, ele não é pontual, ele é dinâmico, processual, mas ele pode acontecer como um evento repentino. Então, nada acontece naquele momento, mas muitas vezes o sintoma, a característica só vai aparecer em um determinado momento, tá? E aí nós temos duas fases importantes, que é a pré-patogênica, que é antes da doença, a patogênica, que é desenvolvimento da doença. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases agora, inicialmente, ok? O que é a pré-patogênica, Então, é a etapa de suscetibilidade à exposição, é onde a gente está suscetível a pegarmos a doença por causa do quê? Da exposição a um contato direto. Então, mas ele é determinado a partir do quê? Então, o conceito é um período anterior à instalação efetiva da doença no organismo. Então, nós não estamos com a doença ainda, mas estamos em contato direto com o agente que causa o adoecimento. Então, ele vai ser uma etapa que vai ter ausência de sinais e sintomas clínicos, porque como a gente não está adoecido ainda, não vai ter sinais característicos, e a ocorrência de interações complexas que pode desencadear a doença. Então, ela pode ocasionar a doença porque nós estamos em contato direto com o agente causador, ok? E aí o foco da ação é uma ação preventiva, impedir a instalação da doença. Então nós vamos prevenir, apesar de estarmos em contato com o agente, para que ela não chegue no processo de adoecimento. E aí a gente vai entender que a tríade epidemiológica, é o equilíbrio entre agente, hospedeiro e ambiente. Isso é bem importante entender, porque assim, o agente etiológico é a natureza do fator causador, biológico, químico ou físico, E os fatores moduladores seriam a virulência, a carga tóxica, a presença no ambiente que vai estar instalado. O hospedeiro é o indivíduo da população suscetível. Então, se é o ser humano, nós somos o hospedeiro, ok? E a idade, aí vai ter a interferência da idade, genética, imunidade, hábitos, tudo isso vai interferir diretamente. E o ambiente, São condições externas que favorecem ou dificultam a doença. Clima, saneamento básico, condições de trabalho e renda vão estar interferindo nesse processo. Então, e é importante salientar, risco é o desequilíbrio entre esses três elementos, o agente etiológico, o hospedeiro e o ambiente. Quando a gente tem o desequilíbrio entre esses três elementos, a gente vai ter um risco maior do processo de adoecimento. E aí aumenta encaminhando para a fase patogênica, tá? O que é importante entender? Disso que eu estou falando são os determinantes sociais na pré-patogênese, Então, quando eu estou falando desses elementos, eu estou falando do indivíduo, eu estou falando do ambiente, eu estou falando dos determinantes sociais de saúde. Tá? E o que são determinantes? O que é? Que vai ampliar o conceito da OMS, lembra? Aquele conceito da OMS de saúde de 1948, do bem-estar físico e social, ele já caiu de uso no Brasil. O nosso conceito de saúde está relacionado à qualidade de vida e relacionado aos determinantes sociais de saúde, tá? Que são as condições que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. São as condições tanto biológicas, quanto sociais, quanto estruturais, e quanto culturais. Todas essas camadas interferem diretamente no processo de saúde e doença. A influência na pré-patogênese é desigualdades sociais, pobreza, exclusão. As vulnerabilidades sociais vão aumentar a probabilidade do adoecimento. Então, quando eu não tenho uma água tratada, quando eu não tenho saneamento básico, eu vou me colocar em maior risco à exposição a agentes patógenos que vão ocasionar, vão nos levar a uma fase patogênica. Então, a fase pré-patogênica, ela vai ter
Então, o que eu quero chegar é que a fase pré-patogênese relacionada aos determinantes sociais, quando eu tenho a diminuição de acesso aos determinantes sociais, vão causar uma maior probabilidade de eu chegar numa fase patogênese, tá? Então, entenderam? Fase pré-patogênese, contato de riscos, mas não adoecimento. A patogênese é o desenvolvimento ou a evolução da doença, tá? Então, é o período que a doença já está instalada no ser humano. E aí vão ter alterações fisiológicas, bioquímicas, anatômicas, né, ou psicológicas dentro desse processo. E aí qual é o objetivo do estudo? Prever a evolução natural e intervir e modificar o desfecho. Então aí eu vou trabalhar o quê? Na cura ou na prevenção do agravo daquela doença ou a incapacidade ou a morte, tá? Então, se na fase pré-patogênese eu vou trabalhar, tentar prevenir que a pessoa adoeça, a fase patogênese eu vou trabalhar o quê? A cura ou o acompanhamento da cronicidade ou os riscos de morte, né, da vida para a morte, ok? Subperíodos da fase patogênicas. Então, a gente vai ter o subperíodo de incubação, latência, né, onde a entrada, o início silencioso, a entrada do agente infeccioso no corpo humano. E a gente pode fazer a partir do que a análise disso, né? Ações de saúde pública que a gente pode agir nesse processo. Rastreamento, né? Exemplo, teste rápido para HIV, mamografia, tá? Então, eu vou avaliar aquilo que já está em contato comigo e tentar identificar, tá? As manifestações iniciais são sinais e sintomas inespecíficos, difícil de detecção, então não tem um sinal e sintoma característico ainda, né? No entanto, ele tem algumas sinais que têm de alteração, tá? Então, o diagnóstico precoce é o melhor prognóstico, tá? E o terceiro período é o período clínico evidente. Aí, os sinais e sintomas já são característicos. E o tratamento oportuno aí vai ser com antimicrobianos, aí eu vou usar já na ação tratamento direto daquele processo de adoecimento, tá? E o último subtipo, que seria as complicações e sequelas, né? Que é o quê? Consequentemente permanente a doença. Então, sequela de um AVC, uma amputação, um pé diabético, né? Então, já passou por todas as etapas, já fez o tratamento, mas mesmo assim ela complicou e agravou e tem que ter uma consequência. E aí a gente vai trabalhar a reabilitação, tá? Física, mental e social. E qual é a relação disso, né, com os níveis de atenção de prevenção? Então, primária, foco na fase da doença, pré-patogênica, impedir o surgimento da doença, né? Aí vacinação, saneamento, promoção de saúde, são ações que a gente vai dar como exemplo. A secundária é a patogênica, é o início, tá? É o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno. Então, mamografia, teste rápido, aferição de PA, vai nos possibilitar isso. E a terciária é a fase patogênica de complicação, tá? Que é a reabilitação e redução de danos, que são fisioterapia, uso de prótese, acompanhamento multiprofissional dentro desse processo. Beleza? Ficou claro? Os níveis de prevenção? Primária, secundária e terciária, cada um com a sua fase. Pré-patogênico, patogênese e patogênese, mas aí com complicações. Beleza? Síntese e o desafio desse modo, então. A estratégia integral de saúde pública é o quê? Fase pré-patogênica, espaço estratégico e ações de equidade e redução de incidência. Extrema importância que quanto a ideia de prevenção é para quê? Para que eu diminua as complicações clínicas de adoecimento. Então, quando eu faço uma ação de prevenção qualificada, eu vou diminuir custos no Sistema Único de Saúde, porque eu vou diminuir a necessidade de serviços com maior custo, né? Eu vou diminuir as filas de esperas para especialistas, né? E aí, dentro hoje que a gente coloca aqui, né, se coloca é que 80% dos quadros de saúde na população são atendidos na atenção primária em saúde, tá? Então, ela precisa ser resolutiva. A fase patogênica, né, é um momento crítico para o diagnóstico e o tratamento eficaz, reduzindo a carga de morbidade. Então, a atenção primária também faz parte desse processo de tratamento, né? E aí ela pode estar interferindo na atenção primária, secundária e terciária nos 3 níveis de atenção aí, tá? E o desafio atual é reconhecer e investir a prevenção primária, com uma fase pré-patogênese, e para evitar a sobrecarga do serviço de saúde. Então, esse é o maior desafio.
eu melhorar a resolutividade da atenção primária para que a pessoa não precise de necessidade de atenção secundária e terciária, tá? Aonde vai necessitar de uma... Quando ele vai chegar para esse serviço de atenção secundária e terciária com uma complicação maior e muitas vezes o quadro aí já é de reabilitação, né, e não de tratamento, ok? Valeu, galera. Obrigado.